Esse é mais um devocional do Temor e Tremor. Eu sou Maeli Mesquita e hoje nós estaremos falando sobre Ananias e Safira, capítulo 5 de Atos. Solta a vinheta. Acompanhe na sua Bíblia a leitura de hoje. Atos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11. Ananias e Safira. Mas certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte do valor. E sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno? Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Como planejaste isso no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu e expirou, e sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então os mais novos levantaram-se, cobriram-no, carregaram-no para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo de cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber o que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Dize-me, vendestes por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Então Pedro lhe disse: Por que combinastes colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora. Eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Então os mais novos entraram, acharam-na morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e todos os que ouviram essas coisas. Oremos. Espírito Santo de Deus, clamamos a Ti, ó Pai, para que o Senhor venha nos revelar, ó Pai, a Tua vontade mediante a Tua palavra. Senhor, que nós possamos ter conhecimento da Tua santidade e vivamos, ó Deus, de forma digna para Ti, temendo, ó Deus, o Teu santo poder. Pai, seja com cada ouvinte, comigo, que nós possamos, ó Deus, Te obedecer e entender, ó Pai, que viver uma vida contigo é uma vida sem hipocrisia, sem mentiras, mas íntegra em santidade diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Como vimos nos trechos anteriores, os crentes foram movidos por um amor tão grande, um amor cristão genuíno, que vendiam seus imóveis espontaneamente e faziam isso para distribuir a importância apurada das vendas conforme a necessidade da comunidade. Provavelmente esse dinheiro ele era trazido aos apóstolos em um culto especial, talvez de consagração, um momento de compartilhar o que havia sido apurado, fosse pelas vendas, fosse alimentos, fosse orações. E Barnabé foi um exemplo desse tipo de cristão. Talvez Barnabé fosse uma pessoa de forte influência e de bens, e ele acaba vendendo então o campo e publicamente deposita o valor da venda em dinheiro, em espécie, aos pés dos apóstolos. Esse ato de consagração deve ter despertado a admiração dos crentes, despertado a admiração e o entusiasmo da comunidade cristã que estava nascendo. Talvez tenha sido isso que tenha despertado também Ananias e Safira. Naquela euforia, venderam também uma propriedade. Ananias então entrou em acordo com a sua mulher e reteve uma parte do preço da venda e depositou o restante aos pés dos apóstolos. Aqui nós temos um relato muito forte. Para esse momento de tanta graça, o Espírito Santo derramando o seu poder, conversões, pregações impactantes, momentos em que a igreja está compartilhando tudo o que tem, vendendo propriedades, sendo unânime no partir do pão, nas orações, na doutrina. Isso tudo é lindo. Até que nós temos um estalo. Um momento que impacta, forte, da santidade de Deus. E tudo estava indo muito bem, mas até que duas pessoas movidas por alguns sentimentos pautados pelo pecado, pelo seu coração corrupto, então interrompem esse fluxo e são personagens principal de um momento mais importante dessa narrativa. Após venderem e não colocarem diante dos apóstolos toda a quantia, após mentirem e enganarem, Ananias e Safira são levados à morte, levados pelo próprio Deus,
como punição pelo seu pecado. Não era errado você reter uma parte da quantia da venda, não, mas era errado cobiçar. É errado falta de fé. É errado ser honrado e admirado pelo ato em si. É errado a hipocrisia. É pecado. E esses são os pontos que nós devemos destacar nessa narrativa. A cobiça. Por que a cobiça, Maeli? Bom, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todas as espécies de males. A gente vê isso na palavra. E eles cobiçaram. Barnabé havia vendido seu campo e dado todo o dinheiro. Ele poderia também ter retido para ele, mas não, ele pensou em dar espontaneamente, alegremente tudo que vendera, toda a quantia que havia arrecadado. Ele não pensou, não, foi muito dinheiro, vou ficar com um pouquinho para mim. Não, ele deu tudo. Ananias e Safira, eles viram a quantia em que receberam e decidiram então dar uma quantia para a igreja e outra para si. E isso demonstra um outro aspecto, a falta de fé. A falta de fé está por detrás de quase todos os pecados dos crentes. Ananias talvez pensava, de certo, que valia a pena fazer uma boa contribuição para a comunidade cristã. Mas o que aconteceria se o movimento chegasse ao fim? Se aquela comunidade, então, não se desenvolvesse? Não haveria futuro, não haveria garantia. Assim como o jovem rico, Ananias e Safira, pensaram, eu não posso dar tudo que eu tenho, e seguir esse caminho. Não, vou ficar com a reserva para mim. Precisava evitar, então, o fanatismo e garantir o dia de amanhã. Mas também há um outro sentimento por trás disso, o desejo de ser honrado, o desejo de ser reconhecido, admirado. Eles viram que o ato de Barnabé havia impactado a comunidade e que os crentes estavam felizes e talvez outros cristãos e casais estivessem fazendo o mesmo. O casal admirava, sim, o caráter generoso de Barnabé, mas passaram a cobiçar o alto conceito, o louvor recebido por ele, e pensaram, nós podemos ter isso também. Nós podemos ser respeitados se fizermos um ato maior ou tal qual esse. Os dois queriam receber o louvor que se dá aos heróis da fé, porém sem esforços, nem sacrifício, nem verdade. E aí nós chegamos a um ponto principal, a hipocrisia. O desejo de parecer virtuoso sem pagar o preço de ser. Parecer não é ser. E essa é a essência da hipocrisia. Literalmente, a palavra hipócrita quer dizer o quê? Ator. E Ananias e Safira realmente são os maiores representantes, os atores desse ato. Porque ambos, combinados, mentiram para Pedro. Mas Pedro, levado pelo Espírito Santo, com o discernimento do Espírito Santo, soube então diferenciar a atuação. E que péssimos atores eles foram diante de Deus, hein? E Pedro diz, vocês não mentiram para nós, mas vocês mentiram para o próprio Deus. Quando Ananias trouxe o dinheiro, estava encenando uma mentira. Ele fingia estar contribuindo com a renda total de sua venda. Esse é o problema. Ele fingia estar contribuindo com todo o coração e tudo o que tinha. Isso não era verdade. Era uma atuação. Quantos de nós estamos em um ambiente de total espiritualidade, de santidade, de adoração, ou quando nós vemos um movimento na nossa igreja, ou na nossa comunidade, ou até mesmo no nosso trabalho, em que as pessoas estão fazendo algo muito bom, nós queremos fazer também. O problema é que às vezes nós não fazemos de todo o nosso coração. O problema de Ananias é que ele não entregou a quantia total, mas disse que era o total. Muitas vezes nós dizemos ao Senhor que o amamos de todo o coração, mas não é de todo o coração. De não ser sincero diante dele, dizer, Senhor, há algo aqui que divide o meu coração e eu preciso me entregar totalmente a ti. Mas há algo ainda que eu luto e não tem como eu vencer sozinho. Nós nos enganamos quando pensamos que mentimos para os nossos líderes. Nós não entendemos que o verdadeiro líder a quem nós prestamos conta é aquele que sonda os corações, o Espírito Santo. Ele é onisciente e a tudo perscruta. Nesse contexto aqui, Atos, ele enfatiza a obra do Espírito Santo, como o Espírito Santo está liderando a igreja. Por isso, Pedro, movido pelo Espírito Santo, por esse líder, ele diz, você, Ananias, não mentiu para mim, mas para o Senhor, para o próprio líder, e ele sabe como está o seu coração. Nós, às vezes, mentimos para nós mesmos, e nós nos enganamos tanto nessa mentira que nós criamos e caímos tanto nela que acreditamos nessa mentira. Nós achamos que estamos espiritualmente bem, mas não estamos.
Não estamos entregando a quantia total. E estamos dizendo que estamos entregando. Porque queremos ser reconhecidos como espirituais, mas não somos de verdade, isso é hipocrisia. E não fazemos isso porque falta-nos fé de encararmos a vida real de ser cristã, que passa por muitas lutas, sem pensar no dia de amanhã, mas lutando hoje, na confiança de que é Deus, o Espírito Santo, que guarda a nossa fé, o penhor da nossa herança. Mentiras encenadas, é isso que fazemos. Uma peça teatral, quantos de nós já montamos peças teatrais de espiritualidade, fingindo ser uma coisa na igreja, ou fingindo para nós mesmos que somos espirituais? Ainda planejar deliberadamente e a dar uma falsa impressão de que somos espirituais, por atos ou gestos. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Eles encenaram. Desde o momento em que venderam e viram a quantia, o que eles pensaram? Vamos fingir que vendemos tudo, aliás, vamos fingir que damos tudo e ficaremos com as honras de que realmente somos bondosos. Fingimos às vezes que somos espirituais, fingimos que oramos, fingimos que lemos a Bíblia, fingimos que somos entendidos porque temos talvez uma boa teologia, porque temos uma boa comunidade de jovens, ou porque participamos de algum grupo de oração. Mas a verdade é que o nosso coração não está totalmente em Deus. Então nós encenamos. E quando nós pecamos por vontade. E então damos um jeito de esconder uma parte desse pecado e dizer, não, pequei apenas um pouco, não cheguei até o final. Se tivesse arrependido de algo, mas consciente de sua posição. Mas é mentira. É uma encenação. E é isso que Deus repudia, a mentira. Provérbios 6, a partir do versículo 16, nós vemos que Deus detesta a língua mentirosa. E quantos de nós temos mentido para nós mesmos, para os nossos líderes e para Deus? Pior, para Deus. Entendemos que é muito fácil nós vermos numa comunidade em que há uma espiritualidade de verdade, há uma busca pela santidade, ver pessoas, assim como Ananias e Safira, caindo nessas próprias mentiras, caindo no seu auto-engano. Entendemos seu pecado, pois num período de grande fervor espiritual é possível que alguém comover-se profundamente, se emocionar, contudo não progredir no caminho, não progredir na verdade, na retidão, na justiça e na pureza. Sim, a honestidade é a melhor política. A honestidade é a melhor prática. O pecado de Ananias e Safira não é uma raridade. Dr. Riley escreveu uma vez: ouço mais mentiras com respeito à contribuição que as pessoas dão à igreja do que a respeito a qualquer outro assunto de conversão cristã. Comete-se mais fraude com respeito à proporção de renda que está sendo colocada no altar do Senhor do que qualquer outro assunto na vida. Pessoas que vivem em duplicidade, falsidade e por fim chegam a uma situação impossível, que tem que manter e sustentar a mentira, mas já estão à beira da morte, assim como Ananias e Safira. Seria muito mais fácil serem sinceras. Seria mais fácil se eu e você fôssemos sinceros diante de Deus, em oração. Sim, nós seríamos sim, exemplo de santidade. A honestidade é a melhor política, em todos os relacionamentos, principalmente com um Deus santo e justo. A santidade de Deus, ela não é uma brincadeira. Nem mesmo na época em que nós vivemos, em que a graça de Deus é tão falada e tão exaltada. Deus continua sendo santo, continua sendo justo. Oremos. Bendito Pai, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, pela Tua graça. E ainda mais pela Tua santidade, ó Pai. Que nós possamos andar em integridade diante de Ti. Andar, ó Deus, na verdade. Assim como o Teu apóstolo tem falado. Que andemos na verdade, conhecendo a Deus. Se dissemos que não temos pecado, mentimos. Mas se dissemos que temos pecado e pedimos perdão por esses pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de todo pecado. Que haja em nós a verdade, ó Deus. Que haja em nós, ó Deus, sinceridade. E que o Senhor se agrade da nossa oferta. Uma oferta dada com todo o coração, com tudo que somos. E que não sejamos, ó Deus, hipócritas ou atores, como Ananias e Safira. Mas que o Teu Santo Espírito nos sonde e veja se há em nós algum caminho mau. E guia-nos, ó Deus, pelo caminho eterno, pelo caminho íntegro. Em nome